E aí galera, beleza? Aqui é o Shark do canal Império Científico e essa é uma maratona de 4 vídeos no canal. Vocês não estão ouvindo coisas, vão ser 4 vídeos de uma vezada só. Isso é porque esses vídeos eles vão estar abordando 4 conteúdos, 4 temas distintos, um falando sobre doping, o outro explicando qual é a diferença entre força muscular, resistência aeróbica e anaeróbica, o que são o que são esportes de rendimento, escolar e de participação, e um outro vídeo mostrando como é feita a classificação dos esportes. Espero que vocês gostem desses temas, pois esses 4 vídeos são para complementar o referencial bibliográfico que vão estar disponíveis nos meus PETs de educação física, que são os planos de estudos tutorados do estado de Minas Gerais. Aproveitando, fazer o jabá do canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique nesse sininho que vai estar aqui por baixo, que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Curta o vídeo se você gostar. Compartilhe com todo mundo, aproveita a quarentena e esses grupos de WhatsApp que vocês têm de famílias, amigos e profissionais e Facebook. Compartilhe esse vídeo, essas baterias de vídeos em todos os locais que vocês quiserem. Sigam as redes sociais do canal no Instagram e Facebook, pois lá sempre tem informação científica atualizada, até que esses dias não está tanto porque eu estou cheio de serviço, aí não tive muito tempo de ler as revistas científicas. E caso vocês já tenham observado, no início de todos os slides de aula tem uma logomarca ali. Aquele ali é o site da minha amiga Larissa, que é designer gráfico. Então, se você precisar de algum trabalho gráfico, procure a Larissa. O contato dela vai estar na descrição do vídeo, porque ela atende em todo o estado de Minas Gerais. E espero que ela atenda em todos os estados do Brasil também, daqui para frente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e esse é um conteúdo direcionado aos meus alunos da educação básica. E hoje nós vamos abordar o tema sobre doping esportivo. O doping esportivo é caracterizado pela ingestão de substâncias que atualmente são proibidas para aumentar a capacidade física e fisiológica dos atletas. Essa é a definição básica do que é doping. Aqui no slide tem um outro conceito que foi extraído de um dos materiais que estão na referência do vídeo. Depois vocês podem lê-lo à vontade. A história do doping ela é muito antiga. Aqui no exemplo do slide está citando a civilização chinesa, mas o doping ele também foi identificado em outras civilizações da antiguidade, como Grécia, Roma, entre outras, egípcia. Então, ou seja, o doping ele ia desde a mistura de alguma folha, algum chá, até o consumo de cogumelos ou qualquer outra forma de doping que poderia ser classificado como doping na antiguidade. Nos jogos gregos na antiguidade, os antigos Jogos Olímpicos, tinha uma forma de doping que era proibida, mas naquele período ela era proibida porque eles não tinham conhecimento fisiológico que existe hoje na medicina, que eles proibiam os atletas de tirar o próprio baço, porque eles acreditavam que aquele atleta sem o baço ele poderia ter uma vantagem sobre os outros competidores durante os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aqui na China, esse exemplo que deram é um exemplo de um sábio que foi para o alto de um morro e ele tomava água quente. Um belo dia caiu
as folhas de uma árvore específica, e aquela água quente virou um chá. E aí desse chá, essa planta era uma planta alucinógena. Não vou me lembrar mais o nome da planta, nessa referência não tinha. Eu tive contato com essa informação em um simpósio que eu fui sobre o doping lá em Belo Horizonte. Ele era uma parceria da UFMG com o CREF e outras instituições relacionadas ao tema. Essa imagem aqui eu resolvi colocar porque ela é bem engraçada. Isso aqui, na hora que eu vi, eu pensei que na expressão do doping de mineiro. Isso aqui é dopar um mineiro, dar queijo para ele. Mas agora, sem as piadinhas, vamos continuar com a aula. Instituições e a legislação. Quem determina as regras e a lei da antidopagem é o Comitê Olímpico Internacional, que no ano de 1967 ele criou a Comissão Antidopagem. Então, a partir dessa data, todas as competições internacionais e algumas nacionais também, elas passam por essa fiscalização dos comitês antidoping. No caso do Brasil, nós temos a nossa Comissão Brasileira de Antidopagem, que é regida pelo Código Mundial de Antidopagem e tem o Código Brasileiro de Antidopagem, e todos esses casos eles são julgados pela Comissão Brasileira de Justiça Desportiva. A justiça desportiva no Brasil, ela é distinta das leis penais e civis. O que isso significa? Que o Código Penal e Civil não podem ser utilizados para penalizar um atleta que foi pego durante o exame antidoping, ou de alguma instituição que possa estar incentivando ou atrasando as determinações da justiça, entre outros fatores que podem prejudicar as competições, levando um ato de desigualdade entre os seus participantes. Como eu disse no tópico acima, deixar de cumprir ou retardar as determinações da justiça desportiva pode gerar uma multa de 100 a 100 mil reais por causa desse atraso. E, dependendo da situação, pode ter outras sanções também com relação a isso. E, ao contrário do Código Civil e Penal brasileiro, as determinações da Comissão Brasileira de Justiça Desportiva pode ser estendida até para menores de idade, lembrando que tem atletas profissionais que são menores de 18 anos. Esses aqui são alguns artigos importantes que eu peguei da Lei Brasileira de Antidopagem, que o primeiro fala, que é o artigo 9º, parágrafo 1º, é dever pessoal de cada atleta assegurar que nenhuma substância proibida entrará em seu corpo. O que isso quer dizer? Que nada que esteja na listagem do Comitê Olímpico Internacional, que é considerado como doping ou substância proibida, deve entrar no corpo desse atleta. Quando eu fui no simpósio que eu comentei anteriormente sobre doping, um dos advogados lá da Justiça Desportiva levantou 2 casos. Um deles eu vou citar agora, que foi o seguinte: um atleta foi pego no exame antidoping por causa de um suplemento que foi prescrito pela nutricionista do clube de futebol. Então, o que acontece? Ele é responsável por tudo que ele ingere ou que entra no corpo dele. Por mais que não tenha sido culpa desse atleta, ele foi penalizado com suspensão. Nesse caso foi de 1 ano, por causa que a culpa real foi da nutricionista, que não observou direito as substâncias que ele não poderia ter naquele suplemento nutricional dele. Artigo 11, parágrafo 1º. Será considerado igualmente violação da regra antidopagem que for estabelecido que um atleta esteja de forma deliberada evitando um oficial do comitê de dopagem para fugir da notificação ou teste.
Então, seja se você se recusar a fazer um teste, se submeter ao teste antidopagem, você está infringindo a lei e pode ser responsabilizado por isso. As penalidades, elas podem ser desde multas ou até suspensão por até 4 anos. Vai depender de como foi o julgamento desse indivíduo, desse atleta durante esse período. Lembrando que durante o período de suspensão ele não pode participar de nenhum evento oficial e pode, por causa do clube, vamos supor, no caso de um clube de futebol, ele pode ficar sem receber salário durante essa suspensão. E como ele não vai estar em atividade, ele pode perder seus patrocínios também. Esses aqui são alguns efeitos adversos, ou seja, efeitos colaterais que podem ser ocasionados pelo uso de substâncias ilegais, que nesse caso é a dopagem. Então pode ter disfunção excretora do fígado. Isso aqui no futuro pode tornar a pessoa diabética, por causa que pode se estender para disfunção do pâncreas. Desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Aqui tem até imagem aqui deste indivíduo ilustrando que ele está com algum problema no coração. Redução do tamanho dos testículos, no caso dos homens. Inibição da foliculogênese e da ovulação. Foliculogênese, gente, é a maturação dos folículos do ovário. Resumindo, nesses 2 últimos itens que eu falei, pode causar, deixar o indivíduo sem a capacidade de se reproduzir, pode esterilizar o indivíduo. Diminuição do libido e alterações do humor e comportamentos agressivos. Esses últimos aqui, eles são efeitos psicoativos, psicossomáticos, desculpa. Entre outros efeitos que podem ser provocados pelo uso dessas substâncias. Então, em resumo, não utilizem esteroides, anabolizantes ou qualquer outro produto ou substância proibida no meio esportivo. Isso é muito sério, pois usuários de academias, atletas amadores costumam fazer uso dessas substâncias. Então não façam e evitem complicações futuras. Lembrando que esses efeitos adversos, eles podem ou não acontecer, todos esses, ou um ou outro, vai depender do organismo do indivíduo e de qual substância ele tomou, durante qual período ele tomou. Então tudo isso influencia no diagnóstico desses efeitos. Muito obrigado por participarem até aqui. Caso vocês queiram aprofundar nos temas, aqui estão as referências utilizadas para esse vídeo. Então, no mais, muito obrigado e um abraço para vocês. Então, povo bonito, espero que vocês tenham gostado dessa maratona de 4 vídeos. E como eu sempre digo, sigam o Jabás da introdução do vídeo. Muito obrigado pela participação de vocês. Caso vocês queiram se aprofundar nos temas, olhem as referências do vídeo que sempre estão descritas na referência fixa desses vídeos. E no mais, um beijo para vocês e aquele abraço.